Você sabia que em novembro de 1997, a WWE apresentou a maior traição na história da luta livre e que isso acabou acidentalmente iniciando uma nova era na WWE que levaria ela a alturas inimagináveis e que levou a WWE a alcançar o topo na audiência nos Estados Unidos em muitos horários? É verdade, e eu vou contar essa história agora aqui no nosso canal. Vem com a gente, porque agora eu vou contar para vocês a história do que foi a Attitude Era, ou a Era da Atitude, que permeou a WWE de 1997 até 2001. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem uma era que me intriga muito quando eu tenho a oportunidade de assistir alguns shows ou de ver algumas cenas, definitivamente é a era da atitude da WWE, ou a Attitude Era. Essa era ela começou no final de 1997 e ela se propagou até 2001 ou 2002, dependendo de quem você conversa. O mais importante é que essa foi uma era que marcou uma ruptura total e completa na forma como a WWE apresentava a sua programação. Até o início de 1997, a WWE ainda estava apelando para personagens muito cartunescos e para uma apresentação muito voltada para a família norte-americana. Porém, ela estava enfrentando uma concorrência desleal da WCW, que estava apresentando uma programação inovadora voltada para os jovens, onde você tinha personagens reais e, mais importante, lutadores muito famosos que haviam sido baluartes da programação da WWE e que saíram da WWE e foram para a WCW buscando contratos melhores. O Ted Turner, dono da TNT e dono da WCW, deu ao Eric Bischoff a chance de oferecer a esses lutadores contratos com valores garantidos e com menos datas para trabalhar no ano. Então, enquanto o lutador na WWE tinha que trabalhar cerca de 250 datas no ano em matéria de lutas, o que significava 5 dias por semana, na WCW ele poderia lutar cerca de 120 datas, o que significava cerca de 2 ou 3 dias por semana, e, o mais importante, ele teria um salário garantido, ao contrário da WWF, onde ele tinha um mínimo garantido e o restante era pago baseado na performance dos shows aonde ele se apresentava. Então, enquanto na WWF se um lutador ficasse contundido, ele tinha um valor mínimo a receber, na WCW, mesmo contundido, ele recebia o valor do seu contrato, o que estimulava muitas vezes alguns desses lutadores a dar uma milongada e fingir contusões apenas para pegar uma folga. Mas o fato é que nessa época a WCW conseguiu muitos lutadores bons que a WWF havia investido muito tempo. Em 1994, a WCW pegou o Hulk Hogan e pegou o Macho Man Randy Savage. Em 1995, a WCW pegou o Lex Luger. E em 1996, ela pegou o Kevin Nash e o Scott Hall. Depois disso, vários outros lutadores começaram a pular de uma companhia para outra. Por exemplo, o 1-2-3 Kid, que era um lutador que havia feito muito sucesso na época da New Generation Era, ele sai da WWF, vai para a WCW e se chamando de Six, e depois ele volta, cerca de 2 anos depois, onde ele passa a se apresentar como X-Pac. O X-Pac que a gente conhece hoje, o nome dele é Sean Waltman. Então vários lutadores eles começam a pipocar de uma companhia para outra justamente por causa da negociação de contratos, buscando oportunidades melhores na outra companhia. Mas nesse iniciozinho de 95 e 96, basicamente, o movimento foi de saída de lutadores estabelecidos na WWF indo para a WCW. Isso acabou fazendo com que o Vince se visse numa situação muito complicada. E ele teve que começar a pensar em investir em novos lutadores para poder ocupar o main event da companhia. Para piorar a situação, o Shawn Michaels, que era o cara que ele decidiu investir desde 1996, ele sofre uma contusão na coluna no Royal Rumble de 1998. E ele luta até a WrestleMania 14 e depois ele acaba ficando quase 4 anos encostado. Muita gente achou até que ele ia se aposentar. Então isso acabou fazendo com que a WWF tivesse que repensar todo o seu conteúdo. Mas o fato é que essa mudança, apesar de ela ter sido gradual, começando com a Generation X,
como a gente comentou no último vídeo, um grupo formado pelo Triple H, pelo Shawn Michaels e pela Chyna. Esse grupo ele apresentou um conteúdo um pouco mais apelativo, um pouco mais adulto, e ele começou a bater de frente com o Bret Hart e com o seu grupo, que era a Hart Foundation, que de agora não era mais formado apenas pelo Bret e pelo Jim The Anvil Neidhart, que era o cunhado dele. Também era formado pelo Owen Hart, pelo Brian Pillman, que era um colega, e pelo British Bulldog. Desses 5, apenas o Brian Pillman não era familiar. Os outros 4, eles eram pertencentes à família Hart, fosse por sangue, fosse por afiliação. O Bret e o Owen eram irmãos, o Jim The Anvil Neidhart e o British Bulldog, eles eram cunhados deles. Eles haviam casado com irmãs do Bret e do Owen. E no caso do Brian Pillman, ele era um estudante da Hart Dungeon. Então, esses 5 eles se aliaram, formaram a Hart Foundation. Eles andavam com bandeiras do Canadá pro ringue. Então, nos Estados Unidos eles eram vilões, no Canadá e no restante do mundo eles eram mocinhos, eles eram celebrados, as pessoas vibravam com eles. Esse conflito entre a The Generation X e a Hart Foundation, ela começou dentro do ringue, dentro da história. Até que em uma entrevista, o Bret Hart resolveu partir para cima do Shawn, dizendo que ele tinha tendências homossexuais, por conta de ele ter participado de uma revista onde ele fez fotos seminu, né, a revista voltada para o público LGBT, que é a Playgirl. E esse ensaio fotográfico chamou muita atenção nos Estados Unidos, e o Bret, ele usou isso, apesar de que o Bret alega em entrevistas que ele pediu permissão para o Shawn para poder citar isso numa entrevista. O Shawn, teoricamente, teria aceito, mas depois que o Bret falou na entrevista, o Shawn chegou e reclamou nos bastidores. O Shawn, ele tinha essa mania nessa época, ele era uma pessoa muito difícil. Ele mesmo fala que ele era uma pessoa muito difícil, muito envolvido com bebida, com drogas, então ele era uma pessoa muito temperamental e ele tinha essa tendência de falar uma coisa e depois fazer outra. E aí isso teria gerado uma confusão entre os dois nos bastidores, mas nada teria preparado os dois para o que viria algumas semanas depois, quando o Shawn, numa entrevista nos bastidores, o Bret estava no ringue, nos bastidores o Shawn chegou e disse que o Bret estaria tendo uns dias ensolarados. Em inglês, o Shawn falou que ele estaria tendo sunny days, alguns sunny days. E isso era uma referência a Sunny, que era a principal diva da época da WWE. Ela era uma moça, uma jovem que era colocada como manager de alguns times ou alguns lutadores da WWE. E uma mulher muito bonita, considerada a mulher mais com as fotos com a maior quantidade de downloads da AOL, bem no comecinho da internet, comercial nos Estados Unidos, 95, 96. E basicamente o Shawn, ele estava acusando o Bret de estar tendo um caso com a Sunny, sendo que o Bret era casado, com filhos. E na verdade o que se sabe hoje é que quem estava tendo um caso com a Sunny era o próprio Shawn Michaels. Mas essa acusação feita ao vivo, não foi num Raw gravado, foi num Raw ao vivo, ficou muito mal. E supostamente o Bret não sabia do que o Shawn ia falar. Então quando o Bret volta para os bastidores, ele e o Shawn, eles se engalfinham numa briga em que o Bret chega a arrancar uma parte do cabelo do Shawn, e aí o Shawn reclama depois, vai no escritório do Vince, reclama que aquele não era um lugar tranquilo de se trabalhar, etc, etc, etc. O que importa é que no SummerSlam de 97, o Bret ganha o seu 5º título mundial, enfrentando o Undertaker, que havia ganho no WrestleMania, com o Shawn como juiz convidado. O Bret ganha o título depois que o Shawn, numa tentativa de dar um super kick no Bret, acaba acertando o Undertaker. Aí o Bret cobre o Undertaker, faz o pin e o Shawn é obrigado a contar o pin a contragosto. E aí depois começa uma disputa entre eles, que iria desembocar no Survivor Series de 97. O grande problema, e aqui eu estou contando um pouco do que aconteceu para poder contextualizar o que foi a Attitude Era. O problema foi que o Bret, ele não estava gostando nada da forma como as coisas estavam sendo conduzidas, mas ele estava ficando porque ele havia assinado uma extensão de contrato com o Vince, um contrato de 20 anos e de $20 milhões, ou seja, $1 milhão por ano.
O que para época, para valores da época, era um valor top para um lutador. E o que aconteceu foi que o Bret estava honrando esse contrato, mesmo a contragosto, não estava gostando nada do que estava acontecendo, mas ele estava empurrando as coisas com a barriga, essa confusão toda com o Shaw e tudo mais. O problema foi que, mais pro final de 97, com os problemas financeiros que a WWF estava enfrentando por causa da concorrência da WCW, o Vince liga pro Bret e fala pro Bret que ele não teria como honrar o contrato que ele tinha feito com o Bret. Ele não teria como honrar o contrato de 20 anos e 20 milhões de dólares com o Bret. E aí ele fala pro Bret literalmente para ele ver se ele conseguia um outro lugar para ele. E isso faz com que o coração do Bret se quebre, porque o Bret ele se entendia como lutador da WWF. Ele entendia que ele deveria se aposentar na WWF. E ele havia recebido uma proposta de contrato muito lucrativa do Eric Bischoff para ir para a WCW, mas ele não havia assinado. Então, quando chega em 1997, mais para o final do ano, quando o Vince liga para ele e fala que ele não pode honrar o contrato do Bret, o Bret chega e fala: olha, Vince, eu tenho essa proposta do Eric Bischoff, o que eu faço com isso? Ele fala os termos, aparentemente era cerca de 2,5 milhões de dólares por ano, eu não estou lembrado direito, mas o Vince aceita, ele fala pro Bret, literalmente fala assim: Bret, aceita essa proposta, porque vai ser melhor para você e para sua família. Então o Bret falou: valeu, beleza, se é isso que você quer, então eu vou assinar com a WCW. Só que tinha um problema, o Bret era campeão da companhia, e isso aconteceu pouco antes do Survival Series, que eu não diria que seria uma luta que o Bret perderia pro Shaw, porque o show iria acontecer em Montreal, no Canadá. Então eu acredito que seria uma luta que o Bret iria vencer. Só que o contrato do Bret iria vencer na Survivor Series e ele iria assinar com a WCW no dia seguinte. E aí se formou uma confusão, por quê? Porque diz a regra da luta livre que você tem que fazer um acordo, fazer a coisa certa se você for campeão e estiver saindo da companhia e você dropar o título. Você dropar o título para um outro lutador. E o Bret chegou e falou o seguinte: olha, se fosse encontrar qualquer outra pessoa, ou se fosse em qualquer outro lugar, eu dropava. Agora, dropar o título contra o Shawn Michaels na minha terra, no meu território, que é o Canadá, o Survivor Series 97 iria acontecer em Montreal, no Canadá, isso eu não aceito. E aí começou um monte de propostas sobre o que fazer e tudo mais. E veja, a WWE ela poderia ter feito a luta e ter feito algum resultado esquisito, e aí no dia seguinte ter tirado o título do Bret. Ele poderia ter feito, já tinha feito isso na história dela. Em várias oportunidades, como por exemplo quando o Andre the Giant venceu o Hulk Hogan com um juiz que não era o juiz da luta, ou quando o Undertaker ganhou do Hulk Hogan e depois o Hulk Hogan tirou o título dele no final de 1991, que a WWE entendeu que, olha, essas duas lutas foram esquisitas, teve muita interferência. Nesses dois casos, os títulos foram tirados dos campeões e eles foram resolvidos num torneio. Então a WWE poderia ter feito isso. Olha, vamos fazer um final esquisito aqui, tipo um DQ, tipo um count, alguma coisa maluca aqui, DQ é desclassificação. Vamos fazer qualquer coisa esquisita aqui. E no final, poderia ser no final do show. No final do show a gente diz: olha, o título foi retirado do Bret, o Bret não é mais o campeão, a gente vai iniciar um torneio para decidir quem vai ser o campeão. Só que o Vince pensou assim: poxa, se eu faço isso, o Bret ele vai para a WCW dizendo que ele não perdeu o título de forma oficial, então ele vai poder dizer que ele ainda é o campeão. E aí surgiu a dúvida: o que fazer? Né? O Bret ele disse que ele honraria o contrato e que no dia seguinte ele droparia o título no Monday Night Raw. Só que no Monday Night Raw ele já estaria sob contrato na WCW. E aí teve um grande problema de algo que aconteceu em 1995 que mexeu com o Vince. Em 95, a Lunda Blaze, ela era a campeã feminina da WWE. Na época a divisão feminina era 3, 4 moças. A Lunda Blaze ela era campeã, ficava lutando constantemente contra as mesmas lutadoras, lutou contra a Bull Nakano, lutou contra a Berta Faye. E dificilmente ela defendia o título, aparecia nos shows normais, aparecia mais no Monday Night Raw de vez em quando e nos especiais. Só que o contrato dela venceu, ela ainda era campeã,
E em vez de ela fazer a coisa certa, ela foi para a WCW, o Eric Bischoff pediu para ela levar o cinturão, ela levou, e aí em rede nacional, a Alundra Blaze, agora chamada de Madusa, ela pega uma lata de lixo, pega o cinturão e joga dentro da lata de lixo. E o que o Vince pensou foi o seguinte, olha, se o Bret for com o cinturão, for como campeão para a WCW, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode acabar fazendo a mesma coisa. Então, o Vince acabou ficando, por conta do que aconteceu com a Madusa, ficou com medo disso acontecer com o seu próprio título de campeão mundial. E aqui existe uma grande controvérsia sobre quem propôs uma traição aonde o Bret perderia o título sem ele querer, né, sem ele desistir. O Triple H diz que foi ele, enquanto que o Jim Cornette, que era um dos bookers na época, era uma das pessoas que faziam as lutas, disse que ele deu a ideia. O Vince Russo também disse que ele deu a ideia. O Vince e o Jim Cornette, eles eram bookers na época, eles eram as pessoas que montavam as lutas. Mas o Jim Cornette fala que o Vince Russo não tinha a menor ideia do que um double cross seria. O double cross seria esse movimento em que você faz uma pessoa perder o cinturão sem ela querer. E isso já havia acontecido na história da WWF, quando em 1985 a campeã da WWF, a Wendy Richter, estava de saída da WWF, ela estava sem contrato, e o Vince queria passar o cinturão para uma outra pessoa. E aí ele faz uma luta com uma mulher mascarada chamada Spider Lady. E aí, nessa luta, a Spider Lady faz um pin na Wendy Richter, um pin legítimo. A Wendy Richter, ela tira o ombro ela tira o ombro do ringue na contagem de 1, mas o juiz conta 2, 3 e o título é dado para Spider Lady. A Wendy Richter fica furiosa, ela arranca a máscara da Spider Lady e descobre que ela era Fabulous Moolah, que era a mulher com quem ela rivalizava. E aí ela descobriu que, na verdade, o Vince traiu a Wendy, impedindo para a Fabulous Moolah forçar o pin para poder o cinturão passar sem que a Wendy Richter desistisse. Então, ou o Jim Cornette ou o Triple H, lembrando disso, sugeriram que o cinturão fosse transferido sem que o Bret soubesse. E aí, quando aconteceu a luta no Survivor Series de 97, o Shawn Michaels, ele aplica um sharpshooter, que era o finalizador do Bret, aplica o sharpshooter no Bret no meio do ringue. E nesse momento, o juiz da luta, que era o Earl Hebner, ele chama o sino e fala que a luta estava encerrada, sendo que o Bret não bateu, ele não desistiu da luta. Ele não sabia, ele foi traído. Então, essa traição ela teria diversos desdobramentos. O Bret até chega a socar o Vince nos bastidores e tudo mais. Mas o fato é que no dia seguinte o Bret vai para a WCW, mas ele ainda não aparece, ele leva alguns meses para ele finalmente aparecer na câmera. Mas eles anunciam que o campeão da WWF iria para a WCW, mas eles não podiam mais dizer que era o campeão, porque o Bret havia perdido. E o que acontece é que o Vince, que estava na mesa como comentarista, ele é denunciado pelo Bret como sendo o dono da companhia. Não era muito divulgado para as pessoas que o Vince era verdadeiramente o dono da companhia. Eles viam o Vince como um apresentador. Só que o Bret, ele xinga o Vince na transmissão, esculhamba com ele e tudo mais. Então, no final das contas, o que é que acontece? O Vince, no dia seguinte, no Monday Night Raw, ele dá uma entrevista e aí ele se assume como dono, basicamente, e ele fala que a culpa do que aconteceu tinha sido do Bret, que ele, Vince, não havia ferrado com o Bret, que o Bret havia ferrado o Bret porque ele não fez a coisa certa ao sair da companhia. Basicamente expondo o negócio e expondo a luta livre como sendo um entretenimento. Só que a forma como o Vince apareceu nessa entrevista pegou muito mal. E aí ele, que era visto como uma pessoa normal, começou a ser vaiado pelo público. E isso acabou fazendo com que surgisse a persona do Mr. McMahon, que era o chefe da companhia, um vilão. E a partir daí, a programação da WWE ela dá uma guinada. E finalmente, em dezembro de 97, o Vince ele vem a público no início do Monday Night Raw e ele chega e fala numa entrevista, num promo, que a WWE estava entrando numa nova era com uma nova atitude. E é aí que oficialmente se inaugura a Attitude Era. É a partir desse promo do Vince que se inaugura a Attitude Era.
E quais eram as características da Attitude Era e qual era a diferença dela para a época anterior da New Generation? Bom, a primeira diferença foi que todas as histórias começaram a ser muito apelativas. Todas aquelas entrevistas cheias de duplo sentido, palavrões que apareciam na The Generation X começaram a perpassar vários outros grupos e várias outras personagens. Além disso, começaram a surgir alguns grupos bem mais controversos, como a Nation of Domination, que era um grupo de lutadores negros que se diziam oprimidos pelo sistema e que utilizavam os maneirismos do Malcolm X. E você fazer isso no sul dos Estados Unidos, meu amigo, mesmo na década de 90, você iria atrair uma fúria dos fãs. Você também tinha um grupo chamado Disciples of Apocalypse, DOA, um bando de motoqueiros brancos tatuados que lembravam muito supremacistas brancos dos Estados Unidos. E o DOA bateu de frente com a Nation of Domination durante um tempo, vale notar. Nós também tivemos, a partir de 99, a apelação ela chegou a um tal nível que alguns personagens você olhava e falava assim, tá, cara, de onde eles tiraram isso? Um personagem, por exemplo, era um cafetão, que vinha com prostitutas por rio e oferecia essas prostitutas para os lutadores adversários para que eles desistissem da luta e ele ganhasse sem ter que lutar. Também tinha um lutador que era um ator pornográfico e ele aparecia em vinhetas com algumas mulheres e eram às vezes irmãs de lutadores, no caso da Ryan Shamrock, que era irmã do Tom Shamrock. Então esse lutador, ator pornográfico, que era o Val Venis, aparecia na cama fazendo filme com essa mulher, que claro, não era mostrado filme, né? Nem se era feito filme, mas se dava a ideia de que ele havia feito filme com a mulher, e aí isso causava confusão e isso fazia as histórias que iam descambar para os shows. Chegou até personagem, cara, que sugeria que havia um relacionamento incestuoso com a mãe, cara. A coisa foi feia. Nessa época, realmente, assistir a WWF não era coisa para criança, não era coisa para adolescente, era coisa para adulto e, assim, era esquisito. Além disso, nessa época, houve uma hipersexualização das mulheres. A luta feminina voltou para a WWE. E houve uma hipersexualização das mulheres, começando com a Sable, que era mulher de um lutador que veio da WCW, chamado Johnny B. Beck. Quando ele veio para a WWF, ele veio como Mark Melo, como um lutador de boxe, só que junto com o Mark Melo veio a esposa dele, que é a Sable, que era uma mulher lindíssima, uma mulher assim, absurdamente bonita, e que imediatamente chamou a atenção do público, que chamava mais a atenção do público do que o próprio Mark. E a mulher, ela tinha um carisma tão grande e assim, era tão ridiculamente bonita e fazia tantas coisas assim sensuais quando ela aparecia, que os segmentos do Monday Night Raw que davam mais audiência eram os segmentos em que ela aparecia. Então, assim, para vocês verem o nível da coisa. E a WWE ela voltou a ter um título feminino nessa época. Ela havia desativado o título feminino em 95, quando a Lunda Base foi para a WCW, mas eles retornam com o título feminino em 98, só que nessa época as lutas eram disputadas com lutas de striptease, de arrancar roupa, luta na lama. Era uma coisa horrível, entendeu? Assim, uma hipersexualização e banalização das mulheres, onde apenas os seus corpos importavam. Então, isso acabou atraindo muita gente, a verdade é que isso atraiu muita gente. E muito desse movimento, esse movimento apelativo na luta livre, não foi criado pela WWF, não foi inventado pela WWF, mas ela foi copiada de uma pequena liga que existia na Filadélfia, independente, chamada SCW, Extreme Championship Wrestling, cujo dono é o Paul Heyman. Esse Paul Heyman que a gente conhece até hoje, o Wiseman, né, do Roman Reigns, ele era promotor dessa liga. Ele havia sido um manager na WCW na década de 90, ele saiu da WCW e tomou conta de uma pequena companhia na Filadélfia chamada Tri-State Championship Wrestling. E aí ele transforma na verdade, Tri-State Wrestling Association, se não me engano, TWA. Ele transforma a TWA em Instant Championship Wrestling. Ele faz as lutas num pequeno salão de bingo na Filadélfia, que cabia cerca de 2.000 pessoas, com muito gosto ali, com muito trabalho. E ali ele começa gradualmente a ter um tipo de luta mais apelativo, mais violento, onde se via muito sangue.
se usava muitas armas, não havia regras de desclassificação. E isso acaba descambando para 93, final de 93 início de 94, ela deixar de se chamar Eastern Championship Wrestling e passar a se chamar de Extreme Championship Wrestling. E de 94 até 97, o Paul Heyman ele revolucionou a luta livre apresentando esse conteúdo mais violento, mais real, mais apelativo, que apelava para adultos de 18 a 34 anos. E o Vince ele percebeu que essa poderia ser a oportunidade dele de bater de frente com a WCW, que estava com um conteúdo mais realista. Então, ele, justamente a partir do final de 97, início de 98, ele copia muitas das ideias que o Paul Heyman estava utilizando na ECW. Então, esse conteúdo apelativo, essas lutas mais violentas, com mais sangue, ele traz essas ideias da ECW e traz para a WWE. Só que ele vai além. Então, quando tem essas personas de ator pornô, de cafetão, de cara pensando em pegar a mãe, essas coisas já foram coisas da cabeça do Vince Russo, que era um produtor de televisão, de série, que o Vince McMahon ele traz para a WWE para tentar dar uma mudada nas coisas. Então, o Vince Russo ele começa a trazer essas histórias muito loucas para a WWF e ele muda completamente a forma de apresentação dos shows da WWF. Os shows da WWF, a partir de 1998, eles começam a ser shows que prezam muito mais pelas histórias e pelas promos do que pelas lutas em si. Então, nessa época, as lutas elas começam a ficar muito curtas mesmo. Para vocês terem uma ideia, só para ilustrar como é que a coisa foi, e o ápice da era Vince Russo foi em 99, ele saiu da WWF no final de 99, o WrestleMania 14, por exemplo, ele teve 8 lutas. Tá? Os WrestleManias dessa época, 18, 19, 20, tinham mais ou menos o mesmo tempo de duração, de 3 a 3 horas e meia. Então o WrestleMania 14, as lutas, foram 8 lutas e o tempo dessas lutas foram 8 minutos e 19, 5 e 57, 11 e 29, 9 minutos e 11, 4 minutos e 49, 10 minutos, 17 minutos e 20 minutos. Então vocês vejam que, principalmente as lutas principais, tiveram um bom tempo para serem apresentadas. Quando chega no WrestleMania 15, que foi o ápice da era Vince Russo, no WrestleMania 15, o principal show do ano, olhem as durações das lutas. 1 minuto e 23, 4 minutos e 14, 7 minutos e 6, 3 minutos e 58, 6 minutos e 50, 9 minutos e 47, 11 e 33, 5 minutos e 6, 8 minutos e 41, 9 minutos e 46 num Hell in a Cell com 9 minutos, algo impensável. E o main event, a luta principal do Stone Cold contra o The Rock, 16 minutos e 52. Então, num show que no ano anterior só teve 8 lutas, no WrestleMania 15 eles conseguiram meter 12 lutas, porque eles encurtaram muito o tempo das lutas. Num Raw normal, durante a semana, as lutas duravam no máximo 2 minutos, 2 minutos e meio. As lutas mais rápidas duravam 30 segundos. Às vezes os lutadores entravam, um já dava uma cadeirada no outro, já começava uma desclassificação, já começava uma briga. Então, a verdade é que na era Vince Russo, principalmente em 98 e 99, as lutas eram absurdamente curtas e as histórias elas eram privilegiadas. E as histórias, cara, nessa época era uma coisa de doido. Você teve histórias do Mark Henry, um lutador grandão que foi chamado de Sexual Chocolate e que seduziu uma mulher de quase 80 anos de idade, que era a Mae Young. E aí na história a Mae Young engravida, e aí quando vai ter o parto, ela tem um parto de uma mão, cara. Uma coisa assim, absurda, assim, uma história maluca. Também teve a história do Val Venis, que fica com a mulher de um cara que era líder de um grupo de japoneses, lutadores japoneses, chamado Kaientai. E aí os caras prendem o Val Venis e aí botam ele nu, de costas pra câmera e com uma espada de samurai para poder capar ele. Assim, cara, umas histórias que você olha assim hoje, você pensa, meu Deus do céu, como é que eles colocaram isso na televisão? Mas eles fizeram isso. E eles fizeram isso porque a intenção deles era chocar. A intenção era chocar o público para atrair o público e tirar o público da WCW. E o mais interessante é que isso deu certo. Mas o que virou a chave para fazer a WWF finalmente bater de frente com a WCW e começar a derrotar a WCW na audiência
foi a ascensão de um lutador que foi o cara da companhia nessa era. E o nome dele é Stone Cold Steve Austin. O Stone Cold, ele era um lutador que ele veio da WCW em 1995, ele saiu da WCW em 1995, ele estava deprimido, ele sabia do potencial dele, mas ele achava que ele iria subir na companhia, mas quando ele viu Macho Man e o Hulk Hogan vindo, ele basicamente desistiu, e aí ele foi demitido da companhia, apesar de que ele foi demitido por fax, que foi uma coisa meio feia, mas enfim, ele diz que ele mereceu essa demissão. Ele ganha uma chance na ECW, para poder apresentar o seu potencial, e lá ele estoura, ele cria um personagem muito louco, que ele esculhamba a Hulkamania, esculhamba a WCW, esculhamba a WWF. Ele fica poucos meses na ECW e aí a WWF contrata ele. Ele vai para a WWF no final de 95, início de 96. Em 96 ele é ainda apresentado como uma persona que não fala, o que era assim, absurdo, porque ele era um excelente cara de microfone. Então ele luta em 96 ainda com a persona de The Ringmaster, associado com o Million Dollar Man, Ted DiBiase. Em 96 ele já muda o nome dele para Stone Cold Steve Austin, e aí ele começa a se tornar o cara da companhia. Ele vai começar a subir os escalões, ele chega a ser campeão intercontinental em 96 e 97, ele ganhou o Royal Rumble em 97 também. Ele ganha o Royal Rumble de 98, vai para o main event do WrestleMania e ele ganha do Shawn Michaels, se tornando o novo campeão da WWF. E ele vai basicamente carregar a companhia nas costas, apesar de que muitos novos lutadores surgem nessa época. Lutadores bons que iriam explodir um pouquinho depois, como o Triple H, que já estava na companhia desde 95, mas que quando ele se associa ao Shawn Michaels e à The Generation X, ele muda completamente a persona dele. Em 98, com a saída do Shawn Michaels, o Triple H se torna o líder da The Generation X. Nós também temos o surgimento dos New Age Outlaws, que eram formados pelo Road Dogg Jesse James e o Badass Billy Gunn, né? Formaram uma dupla que também era associada à The Generation X e que tomou a companhia assim, como se fosse uma tempestade. Nós temos o surgimento do Kane, o irmão do Undertaker, que surge em 1997. Nós também temos o surgimento do The Rock, que na época surge em 97 como Rocky Maivia, mas ele se torna vilão mais ou menos para o final de 97, se associando à Nation of Domination, e em 98 ele estoura como vilão, até que no final de 98 ele se torna o campeão da corporação e se torna pela primeira vez campeão mundial da WWF. Então, tendo esse corpo de lutadores e mais o Undertaker, que muda a persona dele e adota uma persona muito mais sombria, muito mais sinistra, a WWF ela muda completamente o seu corpo de lutadores e começa a bater de frente com a WCW, que ainda tinha lutadores da época da Era de Ouro da WWF, e que o público já estava vendo que assim, a galera estava ficando mais velha, os lutadores, como eles tinham contratos garantidos, eles estavam muito complacentes, já não estavam gastando tantos movimentos no ringue, as lutas já estavam muito fracas. Até mesmo o ringue da WCW atrapalhava. Se você vê uma luta da WCW, você vai achar meio estranho, parece que os lutadores estão mais juntos. É porque o ringue da WCW era menor do que o ringue da WWF. O ringue da WWF ele tem 20 pés de comprimento por 20 pés de largura. O ringue da WCW tinha 18 pés de comprimento por 18 pés de largura. Então, por ser um ringue menor, os lutadores pareciam que faziam menos esforço correndo. Não sei se vocês já perceberam isso. É por causa do tamanho do ringue. Então, o fato de que a WWF conseguiu renovar o seu roster com um grande corpo de lutadores, The Rock, Stone Cold, Triple H, Undertaker, Kane, New Age Outlaws e vários tantos outros, isso acabou fazendo com que a WWF começasse a bater de frente e já começasse a ganhar da WCW na audiência. Eles começavam a rivalizar nas audiências. E isso vai descambar em 4 de janeiro de 1999, que foi a data que a WWF finalmente acabou com a WCW, e a culpa foi da própria WCW, porque nesse dia a WWF botou um show gravado para ser exibido, ele havia sido gravado pouco antes da virada do ano, justamente para dar uma folga para os lutadores na virada do ano e tudo mais. Já a WCW fez um show ao vivo na Georgia Dome e botou uma luta pelo Campeonato Mundial entre o Kevin Nash e o Hulk Hogan. O Hulk Hogan, membro da NWO ainda, e o Kevin Nash ele havia se separado da NWO e estava batendo de frente com o Hulk Hogan como mocinho.
Então a WCW fez uma contraprodução perfeita contra a WWF. Show ao vivo, Georgia Dome, 40 mil pessoas ao vivo, luta pelo título, Kevin Nash contra Hulk Hogan, nunca havia acontecido essa luta. A WWF, no seu show gravado, havia feito algo que, na minha opinião, foi um erro. Eles resolveram fazer uma mudança de título num show gravado. Nesse show, o The Rock, que era o campeão da corporação, perde o título para o Mankind, que era um lutador que era um journeyman, era um lutador que ele havia durante muito tempo lutado em ligas menores, tal, foi para a WWF e começou a ganhar muita cancha, muito público, com as suas grandes personas. Ele chegou a ter 3 personas ao mesmo tempo, que foram o Cactus Jack, que era um lutador mais violento, de hardcore, o Mankind, que era uma persona mais sombria, tipo Undertaker, e o Dude Love, que era um personagem mais alegre, e ele havia tido e tomado da época do cenário independente. Então, os dois batem de frente nessa luta. Foi uma luta com muitas interferências, e no final das contas, nessas muitas interferências, o Stone Cold interfere na luta, dá um stunner no The Rock e faz com que o Mankind cubra o The Rock. O juiz, que estava distraído, se volta, bate 1, 2, 3 e ele vence a luta. Na verdade, o juiz era o Shane McMahon, só que ele acaba sofrendo um ataque. Aí a Linda McMahon traz o Earl Hebner, que era o árbitro principal da liga, ele entra no ringue e ele bate 1, 2, 3, dando a vitória para o Mankind, e o Mankind ganha seu primeiro título mundial da WWF. O problema é que o Mankind, como o Cactus Jack, já havia lutado na WCW, e ele nunca tinha tido um grande sucesso na WCW. E, como vocês se lembram, a WCW na época ela começava 2 minutos antes da WWF e dava os resultados. O que a WCW fez, no dia 4 de janeiro de 99? Ela abriu o programa dizendo: olha, gente, vocês não precisam assistir o show da WWF não, porque o Cactus Jack, que lutou pra gente, vai se tornar campeão mundial. E aí o comentarista ainda ironicamente fala assim: isso vai botar a gente nas cadeiras dos shows da WWF e tudo mais. Gente, a audiência simplesmente flopou e mudou o canal quando descobriu que o título ia passar para o Mankind na luta na WWF. O que as pessoas fizeram? Simplesmente migraram de canal para ver o Mankind ganhar o título. A WCW subestimou a popularidade do Mankind. As análises dizem que 800 mil pessoas trocaram o canal da hora da WCW para a WWF para poder assistir o Mankind ganhar o título. Para piorar a situação, depois disso, teve a luta do Kevin Nash contra o Hulk Hogan. E nessa luta, quando a luta começa, o Hulk Hogan bota o dedo no peito do Kevin Nash, o Kevin Nash cai para trás como se ele tivesse tomado um tiro, o Hulk Hogan cobre ele, faz o encostamento, 1, 2, 3 e ganha o título. E aí depois disso, o Kevin Nash e o Hulk Hogan se abraçam, outros lutadores da NWO se abraçam e eles basicamente demonstram que eles refundaram a NWO e que a luta foi totalmente armada. Então, essa situação das pessoas vendo uma luta pelo título que teve um resultado armado, cara, isso afastou muita gente da WCW, afundou a WCW. A WCW nunca mais foi a mesma e ela nunca mais conseguiu ganhar da WWF na audiência. Que disparou a um ponto de, em meados de 99, ali para setembro de 99, eles terem tido um show com audiência, com pico de audiência de 8.7 no rating. Hoje em dia, a WWE, se ela consegue 1.5 no rating, é muito. Então, assim, na época, assim, foi estrondoso. A média da WWF na época, no rating, era 6, 7, 10 milhões de pessoas assistindo a WWF. Isso rivalizava com muitos canais da TV aberta. Então, assim, a WWF ela alcançou, graças a esses lutadores, uma fama absurda. E eles cresceram muito na audiência e desbocando isso no WrestleMania 2000, no WrestleMania 16, aonde, na minha opinião, eles cometeram um erro, que foi, para tentar botar o máximo de lutadores na WrestleMania possível, eles fizeram todas as lutas de múltiplas pessoas, ou de duplas ou de múltiplas pessoas. Teve uma luta muito boa, que foi dos Hardys contra o Edge & Christian contra os Dudleys, numa luta de escadas pelo cinturão de duplas da WWF,
Luta essa que foi o protótipo do que viria a ser a luta de mesas, escadas e cadeiras, as TLC Matches, cuja primeira luta aconteceu no SummerSlam de 2000. E esse movimento de renovação da WWF só foi encorpado quando 4 lutadores da WCW que estavam no topo da companhia e que a WCW estava investindo, que foram o Chris Benoit, o Eddie Guerrero, o Perry Saturn e o Dean Malenko, saíram da WCW e foram para a WWF. O Chris Benoit havia acabado de ser coroado campeão da WCW e ele não quis nem saber, ele saiu da WCW e foi para a WWF junto com os seus 3 amigos. E isso, novamente, causou uma grande reformulação do roster da WWF. O Chris Jericho, que havia sido assim, um mid-carder na WCW, ele sai da WCW em 99 e ele tem uma estreia estrondosa com o The Rock no ringue em meados de 1999. E a WWF ela entra numa era simplesmente estrondosa em matéria de qualidade de lutadores, em qualidade de lutas. O Vince Russo, quando sai da WWF no final de 99, acaba gerando uma situação em que a WWF ela volta a ter lutas com um tamanho normal. Então, quando você chega, por exemplo, no WrestleMania 16, você já tem uma mudança no tempo de lutas. Então, as lutas do WrestleMania 16 já tem um período maior, 10 minutos, 17 minutos. E a WWF, ela, no ano de 2000, ela vai ter assim uma mudança total e completa. Ela se estabiliza como uma grande companhia, a principal companhia de luta livre dos Estados Unidos, e a audiência dela estoura em várias partes do mundo, não só mais na Europa, mas agora também no México, na América Central, também em algumas regiões da África, como a África do Sul, e também na Ásia, principalmente no Oriente Médio, no Japão e na Austrália. A WWF expande a marca dela globalmente. O início da era da internet comercial favoreceu que eles criassem um belo site onde eles apresentavam os resultados das lutas, e também, graças ao início da internet comercial, as coberturas da luta livre ficaram mais populares. Antes da era da internet comercial, a divulgação pelos fãs acontecia muito por newsletters, físicas mesmo, que as pessoas elas pagavam para poder receber nas suas casas. E para produzir isso, apenas algumas poucas pessoas faziam isso. A principal delas era o Pro Wrestling Illustrated do Dave Meltzer, que fazia isso desde a década de 70. Quando a internet ela se populariza e as pessoas podem começar a criar seus sites, várias pessoas começaram a noticiar sobre a WWF e a WCW, ECW e outras ligas, e isso aumenta absurdamente a difusão da luta livre para o mundo inteiro, favorecendo com que ela entrasse em mercados que até então ela não tinha entrado. E esse período desse boom estrondoso da WWF, ele vai desembocar em 2001 no que é provavelmente considerado o melhor WrestleMania da história da WWF, que é o WrestleMania 17. Eu tive a oportunidade de ver esse WrestleMania em 2001 numa fita cassete que um americano mandou para mim. Então, o que vai acontecer é que a WWF, com tantos bons lutadores, elas fazem um card do WrestleMania 17 simplesmente espetacular. E a Attitude Era, ela parece que está assim, no topo, no auge. Só que a partir do ano 2000, a WWF ela começou a dar uma sanitizada nas histórias, nos personagens. Começou a tirar um pouco a apelação dos personagens por causa de críticas da sociedade e pedidos das emissoras para que eles diminuíssem um pouco a bola. E aí, quando chega no WrestleMania 17, acontece uma quebra de paradigma que vai mudar a história da WWF e que muita gente entende que é o fim da era da Attitude, o fim da Attitude Era. Que é quando no main event do WrestleMania 17, o Stone Cold Steve Austin, que tinha a história de que ele estava desesperado por ganhar o título, e o The Rock, que era o campeão, eles se enfrentam no main event. E no main event, durante a luta, o Vince McMahon, ele sai dos bastidores, ele vem para a beira do ringue. Muita gente vendo a cena imaginou que o Vince estava indo para interferir a favor do The Rock por causa da história de que ele já havia sido campeão da corporação lá atrás, no final de 98. Só que o que acontece é o contrário. O Vince, na verdade, se alia ao Stone Cold e o Stone Cold aceita por causa do desespero dele de se tornar campeão. O Stone Cold pega a cadeira, começa a dar cadeiradas incessantes no The Rock, e depois de umas 30 cadeiradas, sem brincadeira, ele consegue finalmente fazer o encostamento no The Rock, vence a luta
e brinda com uma cerveja, a sua marca registrada, com o Vince McMahon, que tinha sido seu maior oponente em todos os anos anteriores. Então essa quebra de paradigma e o fato do Stone Cold se aliar ao Vince McMahon e se tornar o campeão da corporação faz com que muita gente entenda que esse foi o final da era da atitude, porque o que vem dali para frente foi uma série de situações que acabaram desembocando numa nova fase da companhia, liderada por 4 lutadores que saíram da OVW e que mudaram a companhia pelos próximos 20 anos. E o nome dos 4 lutadores vocês vão conhecer nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela agora. Então não deixem de assistir o vídeo para vocês saberem o que causou o fim definitivo da Attitude Era e o início da próxima era que ficou conhecida como a Ruthless Aggression Era. E enquanto vocês clicam ali, antes não deixem de fazer tudo aquilo que vocês desejam. E se vocês quiserem mais vídeos sobre a história da WWE e as histórias de lutadores, comenta aqui embaixo, eu quero história da WWE. E eu vou ter o maior prazer de fazer esses vídeos para vocês. Um grande abraço a vocês, a gente se vê do outro lado. Não deixem de clicar no vídeo. Um grande abraço, até lá.